Y la última ponencia que tenemos es las prácticas de trabajo social clínico en Canadá, con la ponente que es Tania Zupanic, trabajadora social clínica. Tania Zupanic, Toronto, Canadá, nacionalidad brasileña. El currículum de Tania: ella es psicoterapeuta, posgraduada con especialidad en trauma y dependencia química. Su abordaje es altamente empática y de apoyo. Es en primera persona. Soy terapeuta hace más de 10 años, especializada en una variedad de cuestiones, incluido trauma infantil, PTSD, problemas de relacionamiento, violencia doméstica, ansiedad, depresión, automutilación, vicio, uso de sustancias, crisis e intervención en traumas. Uso muchas otras abordajes. Soy un clínico certificado en DBT, terapia comportamental dialéctica. Yo uso técnicas cognitivo-comportamentales y mindfulness. Máster en trabajo social, registrada como asistente social, postraumático, desórdenes postraumáticos de estrés. Mi inglés no es muy bueno, eso está en inglés. Dialect Behavior Therapy. Es todo. ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido perfectamente. Então, apesar, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelo convite, né, e aos colegas que falaram antes, que eu não tive a oportunidade muito de ouvir, mas o pouco que eu ouvi foi muito interessante. E apesar do título ter sido Prática do Serviço Social Clínico no Canadá, eu não pude usar a palavra clínica, ou clínico nesse caso, mas vocês vão entender o motivo. E aqui no Canadá, qualquer apresentação que nós vamos fazer, nós temos que fazer um reconhecimento da terra onde que nós estamos fazendo essa apresentação. Então, eu gostaria de reconhecer que a terra onde eu estou fazendo essa reunião está num território tradicional de muitas nações indígenas, incluindo os Mississauga, Anishinaabe, Chinapéua e Haudenosaunee, e a população do Wendat, que é agora a casa de muitos diversos indígenas da First Nation Inuit, a população de Métis. Também reconhecemos que Toronto é coberto por 13 threads com a Mississauga of the Credit. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu sou obrigada a fazer daqui em qualquer apresentação, se caso tiver algum colega daqui do Canadá me escutando agora. Então, eu acredito que todos já tenham feito o conceito da assistência social, mas é uma área que combina dois aspectos, a saúde e a necessidade social, mais particularmente ela trata dos grupos que apresentam necessidades especiais, sejam elas físicas, psíquicas, sensoriais ou sociais. O objetivo da assistência social aqui é melhorar a qualidade de vida dos grupos, especialmente os mais vulneráveis, como os idosos, a população que estão na prisão, os deficientes, ou os doentes crônicos e doentes mentais. Em outras palavras, trata de atender qualquer pessoa que esteja numa situação de dependência para melhorar o seu bem-estar integral. A profissão aqui no Canadá, ela foi desenvolvida em 3 fases. E foi na era da reforma moral, onde a formação antes da fase pré-industrial até 1980, e a era da reforma social, que foi a transição da fase da sociedade comercial para a industrial, que foi mais ou menos entre 1891 e 1940. E a era da ciência aplicada,
período pós-guerra, crescimento da economia, consumo da massa, de 1940 até o presente momento. A primeira fase, ela foi foi a era da moral, até 1890, e ela foi caracterizada pela caridade privada, ou seja, a religião, que era indígena, protestante e missionária, em resposta à pobreza urbana. E depois teve a organização de caridades, que era um modelo inglês, que veio da Inglaterra, como todos devem saber, nós somos colonizados pela Inglaterra, e esse modelo inglês era responsável por dar assistência ao pobre, conhecida como socorro ao pobre. E a Lei do Pobre, em 1601, e sua reforma em 1832, que distribuía 2 tipos de ajuda interna, para os idosos e para os doentes. E tinha 2 categorias, o pobre merecedor e o pobre desmerecedor. O pobre merecedor era aquele que, por uma razão ou outra, não poderia trabalhar, ou seja, teve um acidente, mas ia retornar ao trabalho, né? Só estava em recuperação de alguma forma. Então, esse era o merecedor. E tinha o desmerecedor, que era aquele que era considerado. Eles usam a palavra no Brasil vagabundo, mas não é a daqui, é mais. Que seria aqui o lazy? Seria um preguiçoso, é isso aí. Então, eles consideravam o desmerecedor era o preguiçoso, que poderia trabalhar, mas não ia trabalhar, não queria trabalhar. E veio a segunda fase, que era a era da reforma social, que já incluía a justiça social, né? O povo ir para a rua, brigar pela causa. E também tinha a filantropia, que era as pessoas ricas que decidiam fazer festas para ganhar fundo para ajudar. E normalmente eram os hospitais, na época, que usufruía muito desse dinheiro. E o aumento de assistência social treinada, que passou do voluntarismo para a profissão, nessa segunda fase. Então, o desenvolvimento da trabalhadora assistente, que já tinha o diagnóstico social, tinha a coleta de evidência, a história da família, a possível solução do problema, e passava para um exame do diagnóstico coletado. Como é que nós vamos ajudar essa família, né? E daí surgiu e aí passava para o terceiro, que era o desenvolvimento do plano de ajuda para o cliente envolvido ou para a família envolvida. E na fase 2, que era essa da reforma social, já existia a psicologia, já entrava o nome psicologia e assistência social. Em 1920, o próprio Freud já manifestava sua preocupação com o lugar da psicanálise no âmbito social. Ele vislumbra a necessidade de aliar a psicanálise ao suporte material oferecido pelo Estado. Na atualidade, seguindo as palavras de Freud em 1920, constata-se a atenção clínica, quando necessidade e direito ultrapassa o limite dos serviços de saúde, desdobrando-se também no campo da assistência social. Então, nessa fase, já começava a introduzir essa fase. Talvez a gente pode tirar isso e passar um pouco para assistente social, que é a primeira a pegar a história da pessoa, da família, né? E a assistência social começou a se especializar nas áreas hospitalar, familiar e psiquiatra, isso em 1930. Em 1940, foi oferecido aqui, não aqui, mas já tinha aqui o primeiro mestrado da assistência social, que tinha vindo da Inglaterra. A gente ainda não tinha aqui, não, mas a pessoa que estava aqui tinha o mestrado. E a terceira fase, que era a era da ciência social aplicável, já tinha abordagem diagnosticada, com ênfase em entender as condições do indivíduo e as consequências da influência do começo da vida.
Então, a gente já ia buscar a história de família para entender um pouco a condição dele no aqui e agora. E tinha abordagem funcional, que era baseada no potencial do cliente. A trabalhadora facilita o cliente ao processo de mudança. As ações em assistência social, ainda que seja articulada com alívio imediato da extrema pobreza, que era muito, né, na época, tinha como objetivo de pilar o desenvolvimento da autonomia das famílias em situação de risco e em vulnerabilidade social. Diante do exposto, compreendemos que o vínculo do profissional com a comunidade, com as famílias referenciadas e com o sujeito era um fator fundamental para o desenvolvimento e a consolidação da política do âmbito municipal, já que trata de um trabalho contínuo e um resultado a longo prazo. Continuando na terceira fase, o caso social na instituição trata de forma como o profissional busca e utiliza os meios normativos institucionais para solucionar determinado caso que lhe é endereçado. Já a construção no caso clínico. A gente já podia ir muito mais além nessa fase, né? E Scarpari, em 2008, menciona um possível caminho do trabalho no apontamento da distinção entre a noção de escuta e o sujeito de direito, na cidadania e na escuta da singularidade, no laço social em relação ao sujeito do inconsciente na psicanálise. Nesses termos, afirma, é nessa zona de fronteira que podemos situar uma escuta do sujeito, orientada pela ética da psicanálise. Os números vêm crescendo, e eu sei que esses dados são antigos, porque foi quando foi criado, literalmente, no meu estado, que a profissão de assistente social foi regulamentada. Então, aqui em Quebec, eles não chamam colégio, eles chamam CEGEP. Seria não sei comparado, mas é depois do que você termina o segundo grau, vem o colégio, que é mais profissionalizante. Desculpa, eu não falo português há um bom tempo. Então, já não tinha em Quebec, mas as universidades já tinha 31 que já fornecia cursos nessa área. E 2.085 pessoas, em 1997, se formaram. E nessa mesma data, já existia a pós-graduação, que seria o mestrado, né? Então, 23 universidades oferecia e já tinha 705 formados nessa época. PhD tinha 8 universidades que oferecia e 9 formados em 1996. Com certificado e diploma, que é mais o college, que eles chamam aqui de serviço social, ao invés de assistente social. Então, os colégios já ofereciam, e foram 46 colégios que ofereciam, e 4.540 pessoas formaram no ano de 1996. E vocês vão entender a diferença do diploma para uma formação na universidade e uma pós-graduação, conforme nós vamos falar. O serviço social aqui, ele pega os municípios, que são mais assim, os abrigos, a violência doméstica, os moradores de rua, a clínica de saúde, que nosso sistema de saúde aqui é universal, tudo gratuito, mas o governo, ele tirou dos hospitais coisas que poderiam ser visto numa clínica, que é mais uma clínica comunitária. Então, lá ela teria o médico, teria
que é o médico de família, e teria uma enfermeira e teria uma assistente social em caso tivesse alguma necessidade. Então, normalmente, o município cuida nas clínicas, no tratamento de dependência química, saúde mental e física, né? E com assistente social lá, dando esse apoio paralelo aos médicos. E tem o estadual, que são os hospitais, agências comunitárias, saúde mental da criança, adolescente e família, serviço de proteção da criança, casa de repouso e pesquisas. E o federal cuida da prisão, né, dos sistemas judiciários, forças armadas e o serviço para o imigrante e também pesquisas. E o setor privado, o número de assistente social clínico, que eu usei a palavra clínica, mas não se usa aqui, oferece serviço direto ao público, que é a terapia individual, familiar e a de grupo, ou contrato de serviço, como auditores em organizações. A assistência social usa abordagens como a teoria ecossistêmica, que é o indivíduo e o foco é na pessoa e no ambiente onde ele vive. E a teoria do empoderamento, que é onde a gente olha para o que ele tem a oferecer, né? Ele está nessa condição aqui, mas quais são o que ele é bom, o que a gente pode mudar, né, na vida dele, assim, vamos dizer que ele queira trabalhar. Então ele não consegue um trabalho, mas é muito bom na língua. Então a gente por que você não faz um curso de línguas? Então a gente procura ver assim, o que ele tem para oferecer, né? Sem não precisa nem necessariamente ser uma coisa acadêmica, pode ser uma coisa que ele pode sentar e não pegar e escolher. Tem uma coisa aqui que é food security, que é escolher as frutas boas da ruim, separar, então ele pode ficar sentado fazendo isso. Então, desde que ele queira trabalhar, a gente procura saber onde que ele é bom, o que ele pode fazer, até onde que ele pode ir, né? Que vem em seguida da teoria da mudança, que é sair de um lugar e do outro, que é muito usado, como o nosso colega acabou de falar, na violência doméstica, que enquanto ela não está preparada, não tem nada que a gente possa fazer por ela, mas a gente pode falar das mudanças, das coisas que poderiam vir, né? Colocar na mesa para ela. E a teoria comportamental cognitiva já é olhar para assim, essa pessoa tem condições para entender isso, para fazer ou para mudar, né? E a teoria focada em solução, que é buscar de que forma, qual a solução melhor para o indivíduo ou para a família. E a teoria de redução de risco, que inclusive veio seguida de Portugal, que Portugal usou muito aí um dos ministros, que me desculpa, eu não lembro o nome, ficou olhando que o sistema de saúde estava sendo muito usado por pessoas com dependência química. Então, ele começou a ver como é que poderia mudar, né, esse sistema. E ele falou assim, vamos procurar emprego para essas pessoas. Então, ele ia, por exemplo, aonde arruma carro, né? E falava assim, quanto que dá para o senhor treinar essa pessoa? Aí ele falava assim, aí o governo pagava para essa pessoa treinar. Então ele acreditava que se a pessoa tivesse emprego, ele ia usar menos, né? Ou ia entrar num serviço de redução de risco para ele. Então a gente adotou essa teoria praticamente de Portugal, que é muito conhecida aqui. E o regulamento do serviço social no Canadá. Cada província ou território tem sua própria legislação.
e teve início 50 anos atrás, em Manitoba, que é um outro estado, em 1966, e Ontário, que é o meu estado, em 1998. Hoje praticamos como ativistas, educadores, coordenadores, facilitadores, pesquisadores, negociadores e mediadores. E por divisão de gênero aqui, a gente continua ainda muito diferente, né? As mulheres pegam 82,5% da profissão e os homens 17,5%. Então, um dia a gente chega lá. Como que é o credenciamento aqui? Quando você se forma, inclusive até a pessoa que fez o college, que é aquele diploma, que são só 2 anos, ela pode ter o credenciamento. Inclusive, mesmo com 2 anos de college, ela só consegue trabalho no hospital se ela for registrada, né? E esse registro é feito no Ontario College de Assistente Social e Social Service Worker, que é o serviço social assistente, e que mais? Como registrante, o Ontário, de Ontário. Vamos supor, se eu sou registrada aqui, eu não posso trabalhar em outro estado, eles têm o próprio estado, que aqui, na realidade, a gente não chama de estado, a gente chama de província. Então, eu estou falando estado, porque acho que é mais comum na Europa e na América do Sul falar estado, mas aqui a gente chama de província. Então, eu não posso, né? E eu tenho que ser qualificado, e quando eu me registro, todo ano, além de seguir um código de ética, de padrões de prática, eu sou obrigado a fazer um teste todo ano, tipo de competência contínua desse college. Eles oferecem esse curso. Então, aí, todo ano eu tenho que renovar esse credenciamento. E agora chega a parte por que eu não posso usar assistente social clínico, né? O assistente social clínico registrado. Até, digo, por 8 anos atrás eu poderia, mas aí, aqui, quando eu imigrei para cá, há 30 anos atrás, para você clinicar como psicólogo, você teria que ter o PhD. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui e fiz o mestrado em assistência social, que aí eu poderia pegar licença e clinicar, porque não existia você vir de um outro país como psicóloga e trabalhar, a não ser que você continuasse estudando. E aí eu achei esse caminho, foi o que eu fiz, e não tinha. E há 7 anos atrás foi quando iniciou o colégio de psicoterapeuta, que você era psicólogo, fazia o mestrado e poderia pegar essa licença, mas até então não tinha. Então a gente poderia usar o assistente social clínico. Aí, com essa mudança, a gente teve que mudar e se adaptar também. Então, pela lei do college, a gente não pode. A gente pode usar trabalhador social, assistente social cadastrado e assistente social, né? Mas a gente não pode, como eu vi aqui, né, o regulamento registro ou regular 387, foi feito que a gente não poderia usar assistente social clínico registrado ou assistente social clínico licenciado, né? Então veio essa lei e esses títulos mudaram. Então, em dezembro de 2017, os inscritos do college, inclusive eu tirei isso aqui do próprio site deles, né? Então, em dezembro de 2017, você poderia colocar o seu nome, né? Que você teria
Masters em Assistência Social e você era registrado. Então, esse MSW é Master in Social Work e o RSW é registrado em Assistência Social, né? Então, eu colocaria que eu sou assistente social e psicoterapeuta. Então, a outra forma de usar esse título seria o meu nome, mesma coisa, né, que eu tenho pós-graduação e que eu sou registrada em social work e usar o título de psicoterapeuta. Um outro exemplo seria o meu nome registrado, né, pós-graduação, e colocar o nome do colégio e usar que eu sou registrada e usar como psicoterapeuta. E esse é o meu cartão, né, de trabalho. Então, eu tenho meu nome, que eu sou, né, registrada, e que eu tenho pós-graduação, e eu coloco que eu sou assistente social e eu sou também psicoterapeuta. As universidades que oferecem os cursos, aí você faz o curso de pós-graduação, né, o mestrado. Então, no mestrado, você escolhe que área que você quer se especializar. Então, você quer especializar em família, você quer especializar em saúde mental ou em crianças. E eu escolhi indivíduo, né, e a saúde mental. Então, depois que você termina o mestrado, a Universidade de Toronto, por exemplo, ela oferece cursos de educação contínua, que seria o TBO, que é a Terapia Breve Orientada para Soluções, que utiliza o instrumento desenvolvido para se adaptar a uma visão relacional e sistêmica. Essa abordagem se iniciou entre 1970 e 1980 e teve nos Estados Unidos, que era o Steve de Cesar e a sua esposa, Sue Kimberg, que iniciou essa abordagem. E oferece também a terapia cognitiva comportamental, que utiliza imagens mentais como intervenção, né, que é muito usada aqui, que a gente chama aqui de Cognitive Behavior Therapy, foi desenvolvida por Dr. Beck em 1960. E tem a TCD, que é a Terapia Comportamental Dialética, que a gente chama aqui de DBT, que é uma aceitação e compromisso, muito usada no transtorno de personalidade borderline. E ela foi desenvolvida em 1970 pela doutora Linehan. E uma coisa interessante sobre ela é que ela desenvolveu essa abordagem baseada na própria história dela. Ela tinha, né, transtorno de personalidade borderline e ela já estava cansada de ir a psiquiatra, usar várias abordagens e nada resolvia. Então, ela desenvolveu a própria abordagem para se cuidar. E, por coincidência, eu sou licenciada nela, porque eu acho ela é muito usada, que esse compromisso e aceitação, ele é feito através de exercícios, né. Então a pessoa tem que ter um compromisso de cada semana fazer um exercício, até a gente conseguir dominar, né, dominar não é a palavra certa, mas até a gente conseguir, desculpa gente, porque eu uso em inglês, então às vezes não vem a palavra certa em português. Dominar não é a palavra certa, mas vai vir a palavra certa, até a gente conseguir lidar com o que está acontecendo para a pessoa, né. Então, as universidades que oferecem curso de educação contínua também é Metropolitan University, que é da saúde mental e dependência química, é onde eu também fiz esse curso. A Universidade de York, que oferece mindfulness, e outros. Tem a Gestalt, que é o Instituto de Toronto, o Adlerian, né, teoria, que você quiser também ir lá fazer um curso
Então, você escolhe, depois do mestrado, o que você vai se especializar, ou qual, porque tem várias pessoas aqui oferecendo o mesmo serviço, né? Então, você escolhe o que você mais gosta, ou se adapta, ou tem mais facilidade, né? E assistência social, profissões regulamentadas no Canadá. Então, vamos dizer que eu tenha feito assistência social no Brasil, e eu cheguei aqui como imigrante. Então, eu teria que passar por esse órgão que chama CASW, que é Serviço de Avaliação de Credenciais, para poder ter a minha licença aqui, né? Que, nesse caso, são para candidatos estrangeiros. Então, essa avaliação ela é feita em todas as províncias, com exceção de Quebec e a Colômbia Britânica, que é lá no West Coast. Então, e ele é feito em 2 fases. Você faz a aplicação, pega as suas notas, manda, pega todos os cursos bem detalhados, o que foi feito, quais eram o objetivo do curso, manda para eles. Aí a segunda fase é você paga $350 e aí pega todos os outros documentos, né? E depois que tem essa avaliação, se for de acordo com o sistema canadense, você vai direto e pega a licença. Se não for, vem a segunda fase. Tem a Universidade da Ryerson, que mudou de nome. Me desculpe, quando eu peguei isso aqui eu nem observei. Não é mais Ryerson. E aí é uma longa história que eu não vou falar por que não é Ryerson, porque Ryerson era uma pessoa famosa aqui, mas ele trabalhava com escravos, então eles mudaram a universidade de nome tentando ser politicamente correto. Então agora ela chama Metropolitan University. Ela oferece o programa de estudo chamado Internationally Educated Social Worker Professional Bridging Program. E esse bridging eles fazem 1 ano de curso só para ver o que foi oferecido, né? E como é que é a prática aqui no Canadá. Então, esse ano é praticamente esse certificado, né? Que você está sabendo como é a história do Canadá, de assistente social e tudo. E, como eu disse antes, esse programa é 1 ano e tem alguns eletivos que faz dentro desse 1 ano. Ele é feito não em parte integral, mas ele é feito só part-time, né? E quando você sai de lá, praticamente você está apto para trabalhar na área. E assim termina a minha apresentação. E eu agradeço a todos por estar aqui comigo. E se tiver alguém que tenha alguma pergunta, eu estarei aqui para responder. E eu só quero adicionar um ponto. Nos Estados Unidos é diferente daqui. Os Estados Unidos eles podem usar assistência social clínica. Inclusive, eles podem até fazer diagnóstico, o que não é o nosso caso. Então, eu posso usar o título e me apresentar como psicoterapeuta, mas não posso usar assistente social clínico. Bueno, hemos terminado. No sé si está Pilar, que puede también trabajar o sea, ayudarme para el tema de las traducciones. Estoy aquí. Vale. Es que hemos tenido un problema. Yo pensaba que se había quedado estático y es que en las diapositivas, o por lo menos yo no las he ido viendo. Yo pensaba que no había diapositivas y me preguntan ahora por el chat que si es que no se podían ver las diapositivas. No sé si había o no había. Si puedas preguntárselo a Tania. Está a dizer, Tânia, que as diapositivas, o PowerPoint, ficam na primeira página.
Não sabem se é que ficou estático ou era assim. Estás a perceber? Como? As diapositivas que estavas a passar, o PowerPoint, só dava para Não, ver uma página. não dava para ver as páginas? Não, só vimos a primeira página. Não sabemos se é que ficou estático. Oh, ai, infelizmente, eu passei aqui, estava passando para mim, eu assumi que estava passando para vocês também. Não sei, Tânia, se pode deixar connosco com a organização para passar aos colegas. Claro, com certeza, e eu peço desculpa, se eu soubesse, a gente teria tentado uma outra forma, porque para mim estava passando, inclusive eu Pilar, pode informar o Gabriel que a Tânia vai enviar para a organização os diapositivos para depois nós enviarmos, está bem? He podido entenderlo, que vas a enviar las diapositivas, Tania, para que luego se puedan enviar por correo y las tengamos todos y todas. com certeza farei isso. E mais uma vez eu peço desculpa, porque como eu estava mudando para mim, eu assumi que todos poderiam ver. ¿Alguna pregunta para Tania? Nos dicen, obrigada, excelente a presentación. Perdona que yo vi. Gracias, Gabriel. E eu compreendo espanhol um pouquito, pero que hablo solamente. Ajá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível. Paula Pinto. Olá, Tânia, parabéns pela apresentação. Ao longo da apresentação, se calhar fui eu que percebi mal, mas disse que em Toronto não pode fazer diagnóstico. Pode-me explicar melhor isso? Sim. Eu posso até fazer a diferença. Nos Estados Unidos, a pessoa vem e aí é feito um assessment, e aí você já consegue ver se essa pessoa tem, algum distúrbio ou, como eu disse, de personalidade, ou de ansiedade, ou de pânico. Então, apesar de que quando a pessoa vem falar com você, você já sabe perante o que ela fala, primeiro ela passa para o psiquiatra dá o diagnóstico e aí o psiquiatra manda para a gente com o diagnóstico e a gente começa o tratamento. A única coisa que eu tenho o poder de fazer é eu trabalho num programa do governo federal, onde eu que faço o assessment do imigrante. Então, ele migrou aqui e começou a não dormir, a ter pesadelos à noite, a ter muita ansiedade. Então, eu faço e ele me fala o que ele está se sentindo e eu falo para o governo: aqui ele veio com esses sintomas, aqui é o meu plano de tratamento, e aí o governo aprova 10 sessões para essa pessoa. Mas para eu fazer isso, ele passa pelo médico de família e o médico de família manda para mim, já com alguma noção de diagnóstico. Então, ele não chega e eu faço o diagnóstico, ele chega, olha, ele está tendo muita ansiedade e não está conseguindo dormir. Então, ele vem para mim mesmo, eu fazendo o assessment da vida dele, da história, né? E fazer o plano de tratamento, ele veio com um diagnóstico que eu não posso fazer, mesmo usando o título de psicoterapeuta. Muito obrigada. De nada.
¿Alguna pregunta más? Desculpa, Capa, vai lá. Vamos continuar. Is there a therapy protocol in indigenous communities? Yes, actually. Thank you for asking that. So it's very easy when you speak a second language to find a job in your own community. So I start working with the Portuguese community, and Portuguese include Portugal, Angola, Mozambique, Brazil. So we are very multicultural city, and we provide service in different languages to everybody. So normally they encourage people to work on your own community, including the indigenous community. So unless you identify yourself as indigenous or from the community, you are considered an outsider. So they encourage people to work in their own community. I hope that's good. That's good. And do you have any book or law about that? It's not a law. It's the same idea of, to start this presentation, I have to start acknowledge the land. No matter which presentation I'm doing, even here in Toronto, when I do a presentation, I need to acknowledge that I'm standing in that land. But this is a suggestion, it's not law. Okay. Tânia, Tânia, consegue ir traduzindo porque não há um domínio total do inglês aqui na plateia. O que é que a Capa está a perguntar e o que é que a Tânia está a responder? Obrigada. Primeiro, ela perguntou se eu poderia trabalhar com a comunidade indígena. E eu expliquei que aqui é uma cidade multicultural, tem comunidades do mundo inteiro. Então, o próprio governo faz com que a gente trabalhe na própria comunidade. Então, tem a trabalhadora que fala espanhol, a trabalhadora que fala português, italiano e várias outras línguas. Então, não é lei, mas eles tentam facilitar para a pessoa, principalmente para o imigrante, usar o trabalhador que fale a própria língua. E aí ela me perguntou se tem uma lei para isso. Eu falei que não existe lei. Isso é proporcionado para o governo para facilitar a vida do imigrante. Então, eles falam que a pessoa, para trabalhar com a população indígena, deveria ser da comunidade deles, para entender a cultura deles, a língua, os costumes, né? Mas não existe uma lei, é uma sugestão. Ok. Thank you. You are welcome. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Tania, por tu ponencia.